Olá, torcida palestrina, estamos de volta por aqui no canal TV Palestra com as informações do nosso Verdão, né? E em vias de começarmos mais campeonatos. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 2, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 3, começamos a Libertadores. E tem partida contra os peruanos do Sporting Cristal. Sempre que eu começo, algum fio sai do lugar, não sei porquê. Então, nós vamos falar sobre isso e sobre outras coisas. Se você é novo no canal, eu queria te pedir para se inscrever, ficar comigo. Muito obrigada aos novos inscritos que estão chegando aí aos pouquinhos nos nossos vídeos. Fico muito feliz com a presença de vocês, os comentários. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos falar aqui, né, dessa partida que vai acontecer amanhã, que é uma partida muito importante, que o Palmeiras precisa mostrar, né, um desempenho melhor do que tem mostrado nos últimos dias. Então vamos falar a respeito disso, também analisar aí os últimos acontecimentos e falar também a respeito de um jogador que eu falei ontem, mas alguns detalhes ficaram faltando, tá? Vou começar inclusive falando a respeito do jogo de amanhã, gente. Por quê? Onde que nós vamos assistir esse jogo? Vai passar só em streaming pago, tá? No Paramount Plus, e TV aberta não tem, e aí você vai ter que dar seus pulos para ver. Eu vou ter que dar os meus. Eu consigo ver pela Big Flix TV, que eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Eu nem sempre coloco aqui na tela, gente, porque eu já expliquei para os inscritos mais antigos que eu tô com problemas para editar no meu computador. Meu computador tá muito velho, capengando, mal abre as coisas, então eu tenho postado vídeos sem edição, né? Do jeito que eu faço, falo aqui com vocês, vai cru, sem nenhuma edição, eu não corto nada, né? Outro dia eu até tentei cortar no celular, mas fica com a marquinha da CapCut e não fica tão bom. Mas de qualquer forma, se você quiser assistir e não tiver onde, dá uma olhada no link da Big Flix aqui na descrição do vídeo, entra em contato, porque você faz o teste na hora, pode fazer a sua inscrição, você testa gratuitamente, inclusive, o pagamento da mensalidade não é muito e você pode assistir várias coisas, não só o seu futebol. Eu gosto de ver série, eu adoro maratonar série, gente, sou dessas, ainda mais séries que já acabaram, que eu não consegui assistir na época. Bom, vamos falar do futebol, né? O jogo é nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília, lá no Estádio Nacional do Peru, em Lima. E, como eu disse, pela Paramount Plus, você vai poder assistir, tá? A gente tá com uma escalação aparecendo aqui no site da Lance, que inclui o Rafael Veiga, mas as informações são de que o Rafael Veiga está fora. Ele teve aí uma lesão muscular nas costas, acho que foi, né? E ele não vai estar presente. Inclusive, por conta disso, talvez o Abel mude o Estevão de posição, ou coloque o Felipe Anderson na posição mais centralizada, mais no meio, como ele jogou da última vez e que se saiu melhor do que a posição que ele estava jogando antes na esquerda. Mas enfim, o Abel vai ter que usar os seus dotes, né? Vai ter que usar a sua cachola fria do seu coração quente para fazer o negócio andar direitinho. Esperamos que ande realmente, tá? Mas então fica aí para você essa possibilidade e a gente não tem como afirmar qual vai ser a escalação e quais as posições que o Abel vai colocar, a gente faz aquelas suposições. Você pode colocar aqui embaixo o seu palpite do jogo, da escalação, que a gente vai com certeza olhar a sua opinião, né? E eu gosto muito de ver a opinião de todo mundo que participa aqui no canal, tá bom? Outra coisa, gente, o Gomes está de volta, né? Os relacionados aí, né? O Veiga sai, mas o Gomes está de volta e ainda não temos certeza da data que o Paulinho vai estrear, mas estamos ansiosos para ver a atuação dele, né? Vamos aguardar isso e esperar que mude alguma coisa. E que o conjunto da obra, né, todos os jogadores novos que chegaram se entrosem, alguns novos que chegaram antes ainda não se entrosaram, talvez nunca se entrosem, existe essa possibilidade. Tem uns que chegam e se entrosam rapidinho, tem outros que demoram um pouquinho mais, e tem uns que vão passar a vida sem se entrosar. Então, é nessa hora que se avalia passar para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Aí a gente espera que o campeonato comece bem para o Palmeiras, obviamente, tá bom?
A gente tá sem ganhar uma partida aí, já tem 3 partidas, né? Desde a última contra o São Paulo no Campeonato Paulista. E o Sporting Cristal, por sua vez, ele vem de uma goleada de 5-0 em cima do Binacional pelo Campeonato Peruano. Não sei se dá para comparar, porque eu não conheço o Campeonato Peruano, né? Comenta aqui embaixo o que você acha, se você conhece, porque não dá para saber, né, o nível de jogo desse outro time em quem eles aplicaram esta goleada. Mas, enfim, o histórico deles está melhor que o nosso. Isso não é bom de se dizer, mas a verdade deve ser dita, né? E se o Felipe Anderson exercer função de meia, né, que é um setor no qual ele teve destaque na Europa, lá jogando pela Lazio, pode ser que dê bom, né? Que de dar ruim a gente já está pelas tampas. Enfim, gente, vamos ver como é que vai ser isso. Agora, eu vou falar a respeito de 2 coisas, né? Uma, falei no vídeo de ontem do interesse do Palmeiras no Richarlison, mas o salário do Richarlison é 4 milhões de euros, uma coisa assim. Gente, já até perdi de vista aqui o que eu tinha visto. É muito dinheiro, nunca vi tanto dinheiro. Ou seja, os jogadores que ganham mais dentro do time são 2 milhões de reais, né? Acho que deve ser o equivalente a isso, o salário do Richarlison, né? E no caso, o Palmeiras não tá podendo pagar isso, já paga muito aí para os outros, né? Seriam 520 mil libras esterlinas, é que eu não lembrava as moedas deles lá. Então é 520 mil libras esterlinas, o que daria 4 milhões de reais. Então, como eu disse, os jogadores que ganham mais no Palmeiras estão na faixa dos 2 milhões, né? Para baixo, não para cima. Então não tem possibilidade nenhuma, apesar do pessoal ficar cogitando aí. Realmente há muita especulação no mercado e a gente vê, analisa, passa para você e depois a gente, né, vai refinando a busca e encontrando as respostas para contar para você realmente como é que vai ficar. E não tem probabilidade nenhuma dele vir, tá? Outra coisa que eu queria falar é que eu falei a respeito da possibilidade do Abel sair antes do final do ano. Por quê? Porque ele não é mais unanimidade dentro de todo o conjunto do Verdão, incluindo os jogadores, incluindo a torcida. Então, antes ele era meio que uma unanimidade, era muito difícil alguém tirar, uma porcentagem mínima de pessoas queriam tirar o Abel, não queriam ele lá ou não gostavam do trabalho dele. Hoje em dia essa porcentagem aumentou, né? Ou seja, naquelas pesquisas de opinião, a popularidade dele caiu, né? E aumentou aí o desgosto da galera. De qualquer forma, a diretoria tem dito que a permanência dele é garantida e ainda, sim senhor, acredite, ainda estão analisando uma grande chance de renovação de contrato. Então, quando eu falei ontem que havia a possibilidade de ele sair antes do fim do ano, depois do Super Mundial, existe possibilidade, inclusive de ele aceitar alguma oferta de algum outro clube, como houve aquela história do Qatar, que deu esse bafafá todo, e a Leila até foi lá, cobriu com o dinheirinho do clube, né? Que não foi uma boa, mas há possibilidade sim de algum outro clube oferecer uma grana, aquela possibilidade que ele já mencionou e foi mencionado por muita gente a respeito da família dele ir para a Europa para a filha estudar e ele querer ir também, enfim. Todas essas coisas estão em pauta, mas a diretoria ainda não quer mandar, por tudo que tem acontecido, não quer mandar embora, descarta totalmente a demissão e ainda pensa em renovação de contrato. Comenta o que você acha a respeito disso. Deixa eu fazer aqui aquele alôzinho rapidinho, gente, para não demorar. Alô lá para o Ivanildo Alves do Guarujá, lá na Praia do Litoral de São Paulo, grande abraço. Também o Renato Maia em Perdizes, São Paulo. O Jorge Correia, o Demétrio lá de Criciúma, que ontem eu estava ruim de lembrar o nome, né, Demétrio? Tem que anotar porque a memória não é mais a mesma. Também a Selma Correia, que diz que já assistiu o jogo lá na Arena Barueri e gostou. Não sei se vocês gostam, comenta também aqui embaixo, porque vai ter jogo lá, né? Vai ter jogo do dia
justamente contra os Gambá do dia 12. A Selma Corrêa, que foi lá e disse que gostou. O Jair Baceto, eu misturei tudo aqui. O Jair Baceto, também a Rosana Costa, obrigada, Rô, pelos votos, viu? Hoje eu tô um pouquinho melhor. Amanhã eu vou fazer um tratamento, acho que eu vou até fazer um videozinho lá pro outro canal de vlog para vocês verem o tipo de tratamento que eu vou fazer, tá? O Valmir Godoy, também quem mais? O João Corina, também o Sebastião Massayuki. Sebastião Massayuki, ele não falou de onde que é. O Marcelo Barbosa, que falou buongiorno a tutti. É italiano, Marcelo? Buongiorno. Ele falou outro dia buonasera, ele falou buongiorno, agora eu não sei que hora que você está assistindo, buonanotte. Buongiorno, buonasera, buonanotte. E também, deixa eu ver aqui, quem mais? O Beto Jornais e Revistas disse que a Arena Barueri é com certeza a nossa segunda casa e que vai apoiar o Abel sempre. E eu queria deixar bem claro, antes de fechar esse vídeo, que eu não levantei hashtag fora Abel. Eu simplesmente, apesar de sempre ter apoiado ele, continuar gostando dele, sempre gostei dele, eu simplesmente fiz um vídeo ressaltando que ele havia desrespeitado a torcida e que já estava com a paciência no limite, a minha paciência no limite, devido a ele estar tão grosseiro, estúpido, né, sem necessidade. E falar da torcida tanto foi errado que ele mesmo se desculpou. Mas vamos ver os próximos passos, inclusive as próximas entrevistas que ele vai dar. Grande abraço para você, até o próximo vídeo, avante palestra!